Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Agora, em janeiro de 2024, uma publicação científica relatou a descoberta de uma cidade perdida na Amazônia. Muita gente no Twitter e em outras redes sociais afirmaram então que a cidade de Ratanabá, aquela cidade lendária da turma do ET Bilu, foi descoberta. Então as alegações do Urandir, da Dáquila e do ET Bilu finalmente se comprovaram. Uma das postagens fica aqui por conta do Astronomia 1, e se você pesquisar aqui nas respostas, você vai ver que tem muita gente mencionando Ratanabá, conforme está descrito aqui. Alguns, claro, estão fazendo piada, outros estão levando a sério a possibilidade de que essa cidade seja, assim, então, finalmente descoberta de Ratanabá. A melhor forma da gente entender essa descoberta não é através de site de notícia. Site de notícia replica o que outro site de notícia replica e assim por diante. O que a gente tem que fazer é estudar o artigo original, que foi publicado na revista Science, conforme você pode ver aqui, no dia 11 de janeiro de 2024, a respeito de 2.000 anos de urbanismo de jardim na Amazônia, conforme está aqui. Esse artigo está com acesso fechado, até o momento não está disponível no SciHub. Você só tem um material suplementar aqui que você pode baixar, que é um PDF, que a gente vai falar dele. Mas eu dei meus pulos e eu fui capaz de encontrar o artigo original. Você pode encontrá-lo aqui no arquivo da internet. Você pode ler, então, de graça para você. Está disponível caso você queira conferir o que eu apresento no vídeo. A primeira coisa que a gente tem que saber é onde que essa história se passa. A floresta amazônica é uma floresta tropical, ela ocupa diversos países da América do Sul, mas essa descoberta aconteceu não no Brasil, aconteceu no sopé dos Andes equatorianos, margeando aqui o rio chamado Rio Upano, conforme você vê. Então aqui nós temos o vulcão Sangai, e é justamente nessa região que a descoberta em questão se deu. Aqui você já vê que nós temos as montanhas, conforme aparece. Então, indo um pouquinho para cá, você já tem neve. E aqui nós temos, então, o local em que essa descoberta aconteceu, conforme todo o mapa aqui revela. Esse aqui é o vulcão. O vulcão, então, aparece aqui. E aqui nós temos o rio, com esse formato que você vê. E essa é a área em que a pesquisa foi feita, 300 quilômetros quadrados. O que a pesquisa de LIDAR revelou? LIDAR é uma tecnologia que usa luz para detectar a distância de uma plataforma, por exemplo, um avião ou um drone, até a superfície. Um estudo de LIDAR foi encomendado para essa área de 300 quadrados, porque a gente já sabia que tinham assentamentos ali, mas a gente não sabia exatamente a extensão, e esse estudo revelou a presença de múltiplas estruturas antropogênicas. Antropogênica significa que tem origem na ação humana. Conforme você pode ver aqui, a natureza de fato não faz esse tipo de estrutura, em que nós temos vários retângulos bem posicionados, retângulo no meio, e assim por diante. Um elemento bastante comum nessa área são essas plataformas elevadas, que aparecem na imagem de LIDAR como retângulos. Então são essas plataformas que você vê aparecendo aqui. Tem cerca de 6.000 plataformas espalhadas ao longo desses 300 quilômetros quadrados. Em algumas áreas tem mais densidade, em outras áreas tem menos densidade. Essas plataformas têm geralmente 10 metros de largura, 20 metros de comprimento e 2 a 3 metros de altura. Esse mapa aqui revela as estradas que foram identificadas e os núcleos em que essas plataformas ocorrem. Então você vê que nós temos 3 núcleos principais aqui que possuem uma densidade bem alta de plataformas, 150 plataformas por quilômetros quadrados. Aqui você tem áreas com poucas plataformas ou nenhuma, e você tem aqui alguns núcleos menores com plataformas. Isso diz bastante a respeito do que exatamente foi verificado. As plataformas raramente ocorrem isoladas. Isso eu mostrei para vocês aqui. Você raramente vê um retângulo sozinho. Você vê grupos de retângulos conforme acontece. São grupos de 3 a 6 retângulos que ficam ao redor do que parece ser uma praça marcada por uma plataforma central. Alguns complexos são pequenos, têm 40 por 40, portanto 1.600 metros quadrados, e provavelmente tinham uma função residencial. Outros complexos são maiores, com 5.600 metros quadrados, 40 por 140 metros, e provavelmente eles tinham uma função cerimonial. Esses complexos de plataformas, por sua vez, como eu disse, se agrupam em assentamentos maiores. São os assentamentos que você vê aqui. A pesquisa identificou 5 sítios principais que possuem uma grande densidade de plataformas e complexos de plataformas, e mais 10 sítios secundários menores e menos densos. Foram dados nomes a esses assentamentos. Conforme visto nesse mapa aqui, a gente tem o assentamento de Sangai. Sangai tem a maior densidade, 125 plataformas por metro quadrado. E depois nós temos Junguna e Kunguins, que apresentam assentamentos que parecem ser residenciais. Nós temos depois Cupueno e Quilamopi, que aparentam ser assentamentos cerimoniais. Então esses aqui são 5 principais assentamentos e os demais são os assentamentos secundários. Você tem algumas trincheiras que bloqueiam o acesso, por exemplo, a Sangai.
Você tem também estradas obstruídas, próximas a Cupueno. Isso indica que os habitantes desse complexo provavelmente sofriam uma ameaça de tribos vizinhas e tinham que lidar com essa ameaça constante. Aqui a gente tem um mapa de Sangai. Então esse aqui é um mapa bem de longe, que mostra toda a região. Agora a gente vai dar zoom em Sangai. Aqui a gente tem o mapa de Sangai, marcando as plataformas e as estradas. E aqui a gente vai dar mais ainda zoom em Sangai para ver um dos complexos em que nós temos plataformas, uma plataforma central, que sugere para a gente a presença de um espaço de convivência. Aqui nós temos uma dessas áreas, que pode ser vista a olho nu. Então você está numa vista aérea e você observa aqui as plataformas elevadas, que no lidar, claro, aparecem de forma muito mais clara. Aqui a gente tem um mapa desse mesmo complexo que aparece aqui. A pesquisa também notou que múltiplas colinas naturais de origem vulcânica foram achatadas. Então as pessoas foram removendo terra do topo para deixar um topo que era assim, achatado, provavelmente para permitir construções em cima. O elemento mais notável foi a presença de uma extensa rede de estradas que foram escavadas no solo para ligar os assentamentos. Como você vê nas imagens, a estrada não se importa muito se tem montanha no caminho. Os caras simplesmente cavaram a estrada para ligar um assentamento ao outro numa linha reta. O tipo mais comum são essas estradas ou caminhos a pé. Isso você diferencia pela largura. Essas estradas são retas e têm essa forma de U, conforme você vê aqui. Isso é 6 metros de largura para as menores e 15 metros para as maiores. Isso na prática cria uma superfície em que você pode caminhar de 2 a 5 metros de largura e de 2 a 3 metros de profundidade, conforme você vê nessa imagem aqui. Então isso aqui é toda a extensão da estrada, esse trecho aqui embaixo é justamente o trecho em que você pode caminhar. As maiores estradas têm de 14 a 25 quilômetros de comprimento. O segundo tipo consiste de estradas que apenas ocasionalmente são cavadas, mas que tendem a seguir o terreno. O terceiro tipo consiste de possíveis passarelas elevadas, com canais paralelos nos lados, e o quarto tipo consiste de estradas que terminam em ravinas, que provavelmente serviam para escoamento de água. A pesquisa também mostrou múltiplos indícios de agricultura, tem vestígios de extensos campos de cultivo, que são divididos em lotes, que têm de 10 a 40 metros de largura e têm dezenas de metros de comprimento. Os lotes são divididos por trincheiras de 40 centímetros de profundidade e 4 metros de largura, que são conectadas com canais para drenagem de água. O que essas escavações revelaram? Esses locais, como eu disse, eles já eram conhecidos desde a década de 70, 80. O que a gente não sabia é que eles faziam parte de um complexo tão grande quanto a pesquisa de lidar revelou. Então a gente sabia que tinha um sítio arqueológico aqui, outro ali, mas a gente não sabia, claro, das proporções que esse negócio tem, que era interligado por estradas e tudo mais. Isso é novidade, mas a presença dos sítios não. Justamente por isso, já houveram escavações que aconteceu no passado. A gente tem, por exemplo, uma escavação em Sangai e uma escavação em Quilamop. O Pedro Porras, sim, é um nome bastante estranho, um dos primeiros pesquisadores a estudar o local, propôs uma datação que hoje é considerada pela maioria dos especialistas como errônea. Uma datação mais precisa, com base nos artefatos encontrados nos locais, foi proposta. Ela envolve uma ocupação que foi feita por 4 ou 5 culturas diferentes, então o local não foi ocupado por uma única cultura o tempo todo. A primeira cultura chama-se cultura de Sangai. Ela ocupou o local entre 700 a.C. e 500 a.C. e deixou poucos vestígios, mas deixou, por exemplo, esse objeto de cerâmica produzido aqui, que foi possível de ser reconstituído a partir de alguns pedaços. Ela foi sucedida pela cultura de Quilamop, que construiu os primeiros montes e produziu cerâmicas, cujas características são essas decorações curvilíneas. De forma contemporânea à cultura de Quilamop, a gente tem a cultura de Upano, que ocupou o local de 500 a.C. até 600 depois de Cristo e produziu cerâmicas que têm decorações mais retilíneas, conforme você pode perceber aqui. Depois que o local foi abandonado, nós temos a cultura de Huapula, que ocupou o local do ano 800 até o ano 1200 e produziu cerâmicas com padrões ondulados. Depois disso, a cultura de Huapula se dispersou e quem ficou na região foram poucas pessoas, chamadas cultura de Shuar, que se dividiram em vários pequenos grupos e ocuparam mais ou menos ali a região até o fim do século XIX. Aqui a gente tem imagem de objetos feitos por essa cultura e até de pessoas que faziam parte dessa cultura, que são descendentes, por sua vez, dos Huapula. Essa localização seria, então, Ratanabá? Em junho de 2022, a Dáquila Pesquisas anunciou a descoberta de Ratanabá. Seria uma cidade perdida na Amazônia. Com a publicação desse artigo, a Fórum Pan, por exemplo, sugeriu que essa cidade poderia ser Ratanabá. Agora, a questão é que Ratanabá não é uma cidade perdida na Amazônia simplesmente. Ratanabá é uma coisa bem mais complexa e é totalmente diferente dessa descoberta que aconteceu agora. Em primeiro lugar, a Dáquila afirmou que a Ratanabá estaria no Brasil. Eles até colocaram o Galvão lá falando Brasil,
igual aparece na transmissão. E mais especificamente nas linhas de Apiacás, conforme aparece aqui, que é essa formação geológica que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Só para você ter uma ideia, o local em que isso foi descoberto foi justamente Sangar, no Equador. E se você medir a distância do vulcão até lá, o norte do Mato Grosso, então você vai pegar para medir distância, você vai ver que a gente tem um valor de 2.300 quilômetros. Então, essa cultura que foi descoberta está muito distante de onde Ratanabá deveria estar. Em segundo lugar, Ratanabá deveria possuir 600 milhões de anos. É isso que a Dáquila afirma. Porém, a cidade descoberta tem 2.500 anos. A gente está no ano 2024, 500 a.C., 2.500 anos. Em terceiro lugar, Ratanabá deveria ter sido fundada por uma civilização extraterrestre e habitada por gigantes. A cidade que a gente descobriu foi fundada por seres humanos de estatura normal. Não tem nada que indica que os habitantes de lá sejam extraterrestres ou que sejam gigantes. São pessoas comuns como eu e você. Em quinto lugar, Ratanabá deveria ser uma cidade altamente tecnológica, com equipamento capaz de causar a anomalia do Atlântico Sul. Isso eu falei lá no meu vídeo, é a alegação da Dáquila. Entretanto, a cidade descoberta era habitada por pessoas que dominavam agricultura e cerâmica. Claro, produziam construções, provavelmente de madeira, porque não foram localizados vestígios de construções de pedra. Madeira se decompõe, então a gente não tem os vestígios dessas construções, a gente só tem os montes que foram construídos para apoiar essas construções, e certamente não tem nenhum tipo de artefato tecnológico lá nessa localização. Em sexto lugar, Ratanabá deveria conter ouro suficiente para acabar com a miséria do mundo. A cidade descoberta, porém, não tem nenhum ouro. Além disso, essa afirmação é totalmente ingênua, porque a gente não pode comer ouro, não pode construir casa com ouro, não pode usar ouro para curar nenhuma enfermidade. Então, se você saturar o mercado de ouro, der ouro para todo mundo, uma de duas coisas vai acontecer. Ou o preço do ouro vai diminuir, ou o preço dos alimentos e outros itens vai aumentar. Então, você vai comprar 1 litro de leite por 10 quilos de ouro, por exemplo. Então, se Ratanabá existisse, tivesse cheia de ouro e você distribuísse esse ouro para a população, no final não adiantaria nada, porque a gente teria uma inflação gigantesca. É a mesma coisa que você imprimir um caminhão de dinheiro para tentar resolver uma crise econômica. Na época, num vídeo que está disponível ainda no YouTube para você assistir, e outras pessoas demonstraram que as alegações da Dáquila não possuem nenhuma base. No nosso vídeo, eu disse que uma pesquisa de lidar nas linhas de Apiacá seria bastante importante. A Dáquila fez essa pesquisa, mérito para eles, mas eles deturparam bastante o resultado. A imagem original é essa aqui. Essa imagem original não mostra absolutamente nenhuma construção que sugira ter sido feita por humanos. Você já viu imagens de lidar de construções antropogênicas? Isso aqui parece simplesmente uma falha geológica. Isso aqui parece simplesmente padrões de erosão que se formaram no local. Não tem nada aqui que indique restos de construções antigas, não tem aquelas praças, não tem nada disso. Só tem linhas mesmo que se formaram por ação natural, ao que tudo indica. Então é bem decepcionante. Aí a Dáquila, o que eles fazem? Eles pegam a imagem e poluem a imagem com o que eles querem que você veja. Eles enchem a imagem de linhas retas. E aí, claro, nossa, parece uma cidade. Não, a imagem original, essa aqui, não parece cidade nenhuma. Isso aqui é uma manipulação. Você pega a imagem, você enche de coisa em cima, nossa, parece agora. Claro, se eu pegar o distintivo do Palmeiras e colocar 5 estrelas em cima, também vai parecer que a gente tem 5 mundiais, mas a gente não tem. Outra apresentação da Dáquila em que padrões inexistentes são sugeridos por meio da sobreposição de linhas. Por exemplo, aqui eles pegam parte daquela imagem e sugerem aqui a existência de uma pirâmide com degraus. Isso aqui foram eles que inventaram. A imagem original, que é essa imagem que você vê aqui, não mostra nada do tipo. É bem difícil de achar essa imagem original. Quase todas as imagens da Dáquila ou são um zoom muito aproximado, ou são as linhas escritas em cima. A imagem original, porém, é bem decepcionante. Quase 2 anos depois, nenhuma descoberta massiva de vestígios de uma civilização lá nas linhas de Apiacás foi feita. As descobertas da Dáquila, vale lembrar que quase 2 anos depois não houve nenhuma descoberta massiva de vestígios de civilização nas linhas de Apiacá. Tudo que a Dáquila publica são ruínas e pinturas rupestres em locais esparsos do Brasil. Ah, achamos uma pedra lá no Mato Grosso. Ah, achamos uma pintura rupestre no Piauí. Ok, legal, essas coisas existem, foram feitas pelas tribos que viviam aqui. Isso não prova a existência de Ratanabá. Não acharam nada, em particular no local das linhas de Apiacás, que é onde deveria existir a cidade de Ratanabá. Isso aqui sim é uma civilização descoberta com lidar. Olha só, nós temos pirâmides, nós temos estradas, nós temos montes quadrados. Esse é um exemplo. Esse é outro exemplo. Olha só, isso aqui é bem visível ser uma civilização. Mesma coisa aqui.
Agora compara lá com a imagem de Ratanabá do Lidar e você vai ver que não. Isso aqui é bem decepcionante. Só sugere mesmo uma formação natural. Não tem nada aqui que indique a presença de restos de uma cidade que, de acordo com as alegações, aí seria a capital do mundo. Assim a gente verifica que a região em questão era ocupada desde o início da Era Cristã. Claro, a Era Cristã é só a denominação do tempo. Ano 0, ano 1, esses caras não sabiam de Jesus e só vieram a saber no ano 1500. Enfim, por uma civilização que se organizava em múltiplos núcleos. Isso contradiz a versão tradicional de que a Amazônia seria uma floresta virgem que seria só ocupada por sociedades tribais. Essa civilização se organizava num estilo denominado cidades-jardins, em que nós temos assentamentos populacionais separados por lotes agrícolas. Esses assentamentos são irrigados por um sistema de escoamento pluvial. Esses espaços eram interligados por estradas que se mantêm retilíneas, mesmo atravessando morros e ravios. Esses assentamentos são mais antigos do que os que a gente conhecia até o momento. A gente tem Llanos de Morros, tem o Xingu, todos esses são mais recentes. E até que se prove o contrário, eles são mais densamente construídos e também interligados, portanto maiores. A publicação de janeiro certamente representa uma importante descoberta que nos ajuda a entender melhor a história da América pré-colombiana. Porém, ele é uma descoberta mundana. São pessoas comuns que tinham uma civilização. Essa civilização, claro, é extremamente interessante, como eu mostrei no vídeo aqui, mas isso não desafia em nenhum aspecto o que a gente entende da história da humanidade. Tampouco nos obriga a acatar explicações fantásticas de extraterrestre, de gigantes, de ouro, de tecnologia e assim por diante, como Ratanabá sugere. Assim, é completamente falso que Ratanabá tenha sido descoberto. A cidade descrita no artigo não tem nenhuma das características de Ratanabá. Muitas outras cidades provavelmente vão ser descobertas na Amazônia, mas isso não é condição suficiente para concretizar o anúncio de Ratanabá. Ratanabá vai ser descoberto quando vocês apresentarem uma cidade com as características de Ratanabá. Na região aqui do Mato Grosso, com 600 milhões de anos, com alta tecnologia, fundada por extraterrestres e com um aparato que seja capaz de provocar uma linha do Atlântico Sul, além de, claro, ouro suficiente para acabar com a miséria do mundo, de acordo com as alegações da DACA. Valeu por você que assistiu o vídeo, pra gente ver.